Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 11, 25 ao 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas, meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O jogo de palavras e o ensinamento de Jesus, a pedagogia, o jeito que ele fala, às vezes parece-nos um tanto difícil de entender. Mas o assunto não é difícil, né? Jesus está agradecendo a Deus porque revela as coisas àqueles que são humildes, que são pequenos, que estão abertos à graça de Deus. Aqui, às vezes até tem aquela questão de pobreza, né, e de riqueza, mas isso não é uma situação somente material, é principalmente uma situação de coração, é uma postura de coração. As pessoas, às vezes, menos abastadas, menos entendidas, menos letradas, talvez, assim, às vezes têm um coração mais humilde, de forma geral, né? Não têm acesso a muita coisa, então elas acabam acolhendo de forma mais fácil aquilo que vem de Deus, mesmo que não compreendam com profundidade. E muitas vezes pessoas que têm um conhecimento mais amplo, que são mais inteligentes, digamos assim, ou que têm mais posses, né, ou mais poder, mais autoridade, às vezes elas acabam se centrando, se agarrando nessas coisas que passam e rejeitam aquilo que é de Deus, porque Deus é simples, porque o que Jesus ensina é simples, é acessível a todos, porque Deus quer que todos se salvem. E aí, de repente, nós, no nosso orgulho, né, ou o ser humano, no seu orgulho, quando ele conquista alguma coisa, ou às vezes por não querer se abrir, por não querer ter essa humildade de coração, ele não consegue acessar a graça de Deus, porque ele se fecha. Ele não consegue deixar que Deus o alcance, porque ele se fecha. Aí ele não aceita aquilo que Jesus Cristo ensina. E Jesus fala nesse sentido, e fala também muitas vezes sobre esse pesado jugo, sobre essa dificuldade que muitos tinham para seguir a lei de Deus na época, porque quem controlava, digamos assim, a religião judaica, impunha sobre muitos um peso, uma cobrança, né, um excesso de leis, de normas e de exigências. Então Jesus fala: tomai o meu jugo, porque o meu jugo é suave. O jugo, na época, era uma peça de madeira que era colocada sobre os bois, tipo uma canga, né? O jugo é como se fosse a canga, né? Traduzindo. Então eram dois bois que caminhavam junto. Quando Jesus diz: tomai o meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave, ele diz: olha, eu tenho, né, um jugo, eu tenho um compromisso, eu tenho uma missão, mas essa minha missão, esse meu compromisso é mais suave do que aquilo que estão colocando sobre vocês. Então, se tu caminhar comigo, nós dois, vai ser mais leve para você levar, né? Tome o meu jugo sobre você, que vai ser mais leve. O que eu proponho é o amor, a paz, a misericórdia, o respeito, a fraternidade, a comunhão, né? Então aceita o que eu estou te propondo, que é mais leve do que aquilo que o mundo te impõe, aquilo que os escribas e fariseus te impõem. Dessa forma, né? E o fardo leve também tem a ver com isso, né? Com as exigências. E aí Jesus fala também de humildade. Ele fala: eu sou manso e humilde de coração. Então, quer dizer, ele está dando dois recados aí. Primeiro, ele diz que ele, como Deus, ele se abaixa até nós para estar conosco, para caminhar conosco. É a humildade de Jesus, é a humildade de Deus Filho, né? E em segundo plano, ele fala também sobre essa questão de fechar o coração. Deus se revela aos simples, aos humildes e não aos sábios e aos entendidos, porque o humilde ele abre o coração, ele aceita essa verdade. Então é isso que Jesus está falando, está dando, digamos assim, dois recados, né? E o principal, que antes do final Jesus faça: vinde a mim, né? Vinde a mim e achareis repouso para as vossas almas, né? Nós que estamos muitas vezes fatigados,
estressados, né? Cheio de problemas até de saúde já por causa de tantas coisas que o mundo nos propõe, que o mundo nos cobra, que às vezes esse jugo do mundo que põe sobre nós uma exigência de ter que conquistar, de ter que é, conseguir, enfim, de forma material e forma passageira. Jesus diz: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. E é uma grande, além de ser uma grande promessa, é uma palavra de consolo para todos nós. Em Jesus encontramos o verdadeiro refúgio para as nossas almas. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.